Bom dia, meus amores. Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E a nossa aulinha hoje será de História. Então, nós temos como título, a formação do Brasil. Vamos abrir aí o livrinho na página 314, porque hoje a nossa leitura será bem extensa. E para a gente saber responder direitinho, nós temos que acompanhar juntinho a leitura com tia Érica, tá certo? Nós sabemos que o nosso Brasil, quando ele foi descoberto, ele era governado por rei, não é isso? O rei comandava tudo, mesmo sendo de longe. Mas aí, depois de um tempo, o rei resolveu morar aqui, na nossa colônia, no nosso Brasil. Então, vamos descobrir aí um pouquinho dessa história de como foi isso. Só que antes do rei vir para cá, aconteceram algumas coisas que nós vamos descobrir agora. Então, nós vamos lá para a década de 1800. Vamos lá? A Europa no início de 1800. Vamos conhecer aí. Os reis portugueses sempre governaram a colônia à distância. Eles nunca tinham visitado a colônia até se mudarem definitivamente para o Brasil em 1805. Naquele período, Napoleão Bonaparte era o imperador da França. Ele tinha a ambição de formar um império que se estenderia por todo o mundo, começando pela conquista da Europa. Para isso, Napoleão precisava vencer a Inglaterra, a mais rica nação da época. Vejam só, a gente sabe que os reis, eles eram ambiciosos. E quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Eles ficavam de olho nas riquezas de outros países, para se tornar mais poderoso e assim mais rico. Napoleão tinha um plano para derrotar a Inglaterra, proibir todos os países da Europa de vender e comprar mercadorias dos comerciantes ingleses. O país que desobedecesse à ordem seria invadido pelas tropas francesas. Essa proibição colocaria a Inglaterra em dificuldades, uma vez que a economia inglesa se baseava no comércio com os países da Europa e suas colônias. Portugal era um dos maiores parceiros comerciais da Inglaterra. E o rei português não estava interessado em romper os negócios lucrativos para ambos os lados. A resposta de Napoleão foi rápida. Decidiu invadir Portugal. Lembra que Napoleão proibiu, aí na leitura, Napoleão proibiu toda a Europa comprar e comercializar coisas dos ingleses. Só que Portugal, o governo português não obedeceu essas ordens. Então, o que foi que ele fez? Ele queria invadir Portugal. Imagine que você fosse o rei português nessa época. O que você faria se a França invadisse Portugal? O que vocês fariam? Hein? Lutariam bravamente ou recuariam e obedeciam às ordens vindas de Napoleão naquele período? O que era que vocês fariam? Então, pensem aí direitinho. Aí temos logo abaixo a coroação de Napoleão em 1807. Uma obra pintada, por Jacques-Louis David, óleo sobre tela, que está aí mostrando aí para vocês. Então, continuando a leitura. A vinda da família real para o Brasil. Para escapar das tropas de Napoleão, a família real e toda a corte, isto é, a nobreza que ocupava os altos cargos, decidiram embarcar às pressas para o Brasil. As embarcações portuguesas chegaram à colônia em janeiro de 1808. Tão logo chegou a Salvador, Dom João tomou uma medida muito importante. Assinou um decreto que mandava abrir os portos da colônia para as nações amigas. Dessa forma, permitiu que todas as nações aliadas a Portugal, principalmente a Inglaterra, vendessem diretamente seus produtos ao Brasil e comprassem os produtos brasileiros sem intermediários. Então, eles resolveram fugir, porém, eles continuaram desobedecendo a Napoleão. Não é? Eles não queriam atender às ordens de Napoleão. E o que foi que ele fez? Abriu todos os portos, porque naquela época a entrada e saída de pessoas, de objetos, de materiais, de tudo que se precisava eram por portos, em meios às navegações.
A gente sabe que não existia avião, não existia nada disso. Então, todas as grandes cargas eram levadas e trazidas por embarcações, não é isso? Então, o rei resolveu abrir os portos que existiam para os países aliados a Portugal, não é? E que eram revoltados com Napoleão. E o que é que ele fez? No Rio de Janeiro, o príncipe Dom João tomou uma série de providências para tornar a cidade adequada a servir a sede do Reino de Portugal. Foram criadas várias instituições, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, escolas de ensino superior, entre outras coisas. Ou seja, para aquela época ele trouxe o progresso para o nosso Brasil, não é? E para o lugar onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Até no início de 1800, apenas navios portugueses podiam embarcar e desembarcar produtos nos portos brasileiros. Mas vejam só, até o início de 1800. Só que aí, com toda essa crise, não é? O rei resolveu abrir para os outros países que eram aliados a Portugal. A colônia foi levada a Reino Unido. Em 1815, com o fim do domínio de Napoleão Bonaparte sobre a Europa, Dom João determinou que o Brasil não seria mais uma colônia, elevando-o a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi nomeado rei de Portugal e do Brasil. Ele recebeu o título de Dom João VI. Essa situação, de um lado, era uma vantagem para a antiga colônia, que já recebera várias mudanças com a transferência da corte portuguesa. De outro, era uma maneira de conter a ambição de o Brasil se tornar independente do domínio português. Com essa mudança, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1821, Dom João VI voltou a Portugal para garantir o trono na Europa, pois os portugueses estavam revoltados com o abandono do rei durante a Guerra Napoleônica. Ou seja, ele dedicou-se tanto ao Brasil que esqueceu um pouquinho de Portugal. Então, o povo português ele ficou revoltado e ele teve que voltar a Portugal para conter aquela situação. Ao se despedir, entregou a chefia do governo ao seu filho, Dom Pedro. Então, vamos aí, a atividade, a primeira atividade de hoje, na página 316, que tem assim, vocês vão responder as perguntinhas que está aí. Primeiro, qual era a ambição de Napoleão Bonaparte em 1804? Tudo lá no texto que a gente acabou de ler. O segundo, qual era a nação europeia que Napoleão precisava vencer para atingir seu objetivo? Também está lá. O terceiro, o que Napoleão fez para alcançar esse objetivo? E o que ele pretendia com isso? A gente acabou de ler, né? E o quarto, que outra nação europeia não obedeceu às ordens de Napoleão? O que ele fez diante disso? E o quinto, leia o texto e depois responda as perguntas no caderno, na matéria de História, tá certo? Coloca lá, Escola Balão Mágico, a data de hoje, 11 de novembro de 2020, a atividade de hoje, né? A nossa atividade. Etiere quer dizer atividade de classe. Né? Então, vamos lá. Continuando aí, após vocês terminarem essa atividade, vamos continuar um pouquinho, porque esse capítulo é meio extenso, bem longo, e a gente precisa dar uma andadinha, porque a gente já está chegando no final do ano, não é isso? Então, vamos lá. Continuando. Página 316. Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. Depois da partida de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro, com apenas 22 anos de idade, passou a governar o Brasil como príncipe regente. Em 1821, as cortes portuguesas exigiram o retorno de Dom Pedro e determinaram que as províncias obedecessem apenas às ordens diretas do governo português. Uma comissão de brasileiros
Então, vamos lá. Deixa a tia Érica se perdeu um pouquinho aqui, mas vamos lá achar. Uma comissão de brasileiros entregou a Dom Pedro um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, pedindo-lhe que permanecesse no Brasil. Ao receber o abaixo-assinado, Dom Pedro declarou: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro fez essa declaração em 9 de janeiro de 1822, data que se tornou conhecida como Dia do Fico. Ou seja, né, Dom Pedro ele estava também sendo pressionado para ir embora. Só que toda a população daqui do Brasil gostava muito de Dom Pedro e pediram para que ele ficasse. E assim foi recolhida assinaturas de mais de 8.000 pessoas pedindo para que ele ficasse. Então, comovido com aquela situação, ele declarou e disse essa frase que tia Érica acabou de dizer, que é uma frase bem famosa da nossa história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Não é isso? Então, quando ele disse essa frase, que foi no dia 9, né, de janeiro do ano de 1822, então este dia ficou conhecido como o Dia do Fico, tá certo? Porque ele resolveu ficar na nossa província. O Brasil se tornou independente de Portugal. Então, como foi que o Brasil se tornou independente? A gente já teve essa aulinha este ano mesmo, né? Não é isso? Os políticos brasileiros queriam a independência do Brasil, mas divergiam quanto à maneira de conquistá-la. Um grupo era favorável a um processo lento, outro queria a independência imediata. Para conseguir apoio ao seu governo, o príncipe Dom Pedro resolveu deixar o Rio de Janeiro e visitar algumas províncias, entre elas São Paulo. Em 7 de setembro de 1822, quando voltava de Santos para São Paulo, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro recebeu os decretos do governo de Lisboa, que anulavam seus atos mais importantes e exigia que ele voltasse para Portugal. A gente sabe que, como Dom Pedro resolveu ficar aqui, ele também foi muito pressionado para deixar a nossa província, para deixar o nosso país, não é? Então, ele recebeu justamente os decretos do governo de Lisboa, que anulavam seus atos mais importantes. Então, com isso, ele ficou revoltado e tomou outra decisão. Que decisão foi essa? Então, o príncipe regente declarou que estavam cortados os laços que uniam o Brasil a Portugal e proclamou a independência do Brasil, ou seja, Dom Pedro, então, foi aclamado imperador com o título de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. O Brasil deixou de pertencer a Portugal para ser um país livre. E até hoje nós somos livres, graças a Deus, completamente independentes. Não é isso? Então vamos aí. O primeiro reinado, de 1822 a 1831. Foi chamado de primeiro reinado o período em que Dom Pedro I governou o Brasil. Com a separação de Portugal, o Brasil passou a ter leis e administração próprias, porque antes regiam as leis de Portugal. Então, com essa separação e com essa independência, o Brasil passou a criar suas próprias leis e a sua própria administração. Isso é uma conquista muito importante para a época e até para os dias de hoje, né? Também ia controlar o comércio com outros países, mas isso não modificou muito a vida da maioria dos escravizados e das pessoas livres e pobres. A fim de elaborar a primeira Constituição brasileira, foi reunida uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro I não aprovou o projeto proposto pela Assembleia, pois, segundo a Constituição elaborada pelos brasileiros, ele não poderia exercer um poder absoluto.
Então, jamais que Dom Pedro iria permitir, iria concordar. Ele queria ser o rei, né? Ele queria mandar, o imperador, mandar em tudo. E nesta assembleia foi decidido que ele não tinha o poder absoluto de tudo. E lógico que ele não aceitou. Então, dissolveu a assembleia, expulsou e prendeu alguns de seus participantes. Em 1824, uma constituição imposta por Dom Pedro I foi outorgada, sem qualquer discussão, com os representantes das províncias. Essa carta dava plenos poderes ao imperador e estabelecia que apenas os grandes proprietários podiam participar da política. Imagine que você tenha participado da Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição brasileira. Como você reagiria à decisão de Dom Pedro I a dissolver essa Assembleia? Você, se tivesse participado das leis, da montagem das leis, dessa Constituição, que até hoje existe a Constituição aqui no nosso Brasil. E o que é Constituição, tia? É a lei fundamental de uma nação, que estabelece direitos e os deveres de nós, cidadãos. Então, nós regemos a uma Constituição. Ninguém, nem o presidente, nem deputado, nem prefeito, nem ninguém pode desobedecer ao que está escrito naquela Constituição. Não é? Até os dias de hoje. Então, se você tivesse participado dessa Constituição que Dom Pedro desfez, que Dom Pedro não aceitou, como era que você reagiria? Então, coloca ali sua opinião aí, ó, na página 317 do livrinho de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Dom Pedro I exerceu um poder imperial. Na página 318, vamos acompanhar aí essa leitura. A primeira Constituição brasileira, outorgada por Dom Pedro I, estabeleceu que o voto era aberto e exercido apenas por homens maiores de 25 anos. Com um alto poder aquisitivo, além disso, estabeleceu 4 poderes. Ou seja, naquela época a mulher não tinha direito a voto. Apenas homens, e homens que tinham um poder aquisitivo alto, não era qualquer homem. Se fosse um homem pobre, não tinha direito de votar. Menor de 25 anos também não tinha direito de votar, tá certo? Então, Dom Pedro estabeleceu aí, ó, 4 poderes. Poder executivo, formado pelo imperador e seus ministros. Poder legislativo, formado por deputados e senadores. Poder judiciário, composto pelos juízes, escolhidos pelo imperador. E poder moderador, que controlava os outros 3 poderes e era exercido pelo imperador. Então, ele não queria perder nada. Tudo ele tinha que estar e participar. Tudo era feito e passado por ele. E isso também causou uma grande insatisfação popular, não é? Então, Dom Pedro I queria impor sua autoridade. Com isso, acabou perdendo o apoio de várias camadas da população. Uma revolta aconteceu aqui, ó, em nosso estado, em Pernambuco, que foi muito importante. Em 1824, ocorreu em Pernambuco a Confederação do Equador, uma revolução que pretendia transformar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba numa república independente. Ou seja, Pernambuco, junto com esses outros estados, queriam tornar independente do Brasil. É óbvio que isso não ia dar muito certo, não é? Porque nós pertencemos a um só país. Mas o pessoal já estava tão revoltado com o imperador que queria tornar esses estados completamente independentes, ter as suas próprias leis e seguir as leis que ali fizeram. Dom Pedro I dominou a revolução e vários revoltosos foram presos. Manuel Paz de Andrade, um dos líderes, refugiou-se num navio inglês. Frei Caneca, outro líder, foi preso e condenado à morte. Dom Pedro I deixa seu filho no poder. Vamos ver o que aconteceu. Observem um absurdo que aconteceu na nossa história. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho,
Pedro de Alcântara. Então, com 5 anos de idade. Vocês acham que uma criança com 5 anos, ela tem o poder de administrar um país, administrar uma nação? Não, não é? Mas só que aí Dom Pedro I, não queria dividir seu trono com ninguém. O que é que ele fez? O trono é hereditário, passou de quê? De pai para filho com apenas 5 anos de idade. Então, o que é que Dom Pedro fez? Deixou seu filho aqui e ele partiu para Portugal. Com a sua abdicação, terminou o primeiro reinado. Pedro de Alcântara, no entanto, só poderia governar o país quando completasse 18 anos. O Brasil, então, passou a ser governado pelos regentes. Quem eram os regentes? Chefe de governo durante a impossibilidade do rei assumir o poder. Eram outras pessoas que eram chefes, não é? Então, passaram-se anos, passaram-se 15 anos, o Brasil sendo governado por regentes, até que Dom Pedro de Alcântara, ou seja, Dom Pedro II, pudesse assim governar o nosso país. As elites brasileiras acreditavam que seria mais fácil dominar o príncipe regente do que seu pai, Dom Pedro I, que ainda tinha interesse em Portugal. Então, temos aí a atividade da página 319. Na página 319, vocês vão fazer uma nova atividade bem fácil. Só tem aí 3 quesitos. O primeiro, todas as pessoas que viviam no Brasil aceitaram a independência? Explique sua resposta. Então, você vai ler novamente e vai entender e colocar o que você entendeu aí. Segundo, relacione as perguntas às respostas corretas, numerando-as. Do lado tem aí as perguntas, do outro lado tem a resposta. Então, você vai enumerar. O número 1, procura a resposta lá do outro lado. 2, 3 e 4. E o terceiro, consulte um dicionário e escreva no seu caderno, também aí continuando a atividade, em História, o significado da palavra monarquia. O sistema de governo herdado de Portugal e mantido no Brasil depois da independência. Você vai escrever aí em seu caderno, tá certo? Continuando aí a atividade. Vamos lá, continuando. O Brasil foi governado por regentes, é isso que acabou de falar. Dom Pedro I deixou o Brasil e entregou o trono a seu filho, que tinha apenas 5 anos, até que Pedro de Alcântara tivesse a idade para governar, que a idade era 18 anos, estabelecida por ele. O Brasil foi administrado por regentes. A regência trina provisória, formada por 3 pessoas, que governou o país durante 2 meses. A regina trina permanente, formada por 3 pessoas, que governou o país de 1831 a 1835. E a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837. E a regência una de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. O período das regências unas foi muito agitado. Nele ocorreram várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados, pelas dificuldades das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população. Acompanhe. Nós temos aí alguns exemplos. Cabanagem, de 1835 a 1840. Ocorreu no Grão-Pará, atual estado do Pará. Os revoltosos eram formados por escravizados e mestiços explorados pelos grandes fazendeiros. Alguns comerciantes e fazendeiros descontentes com o governante escolhido pelos regentes, aderiram à revolta. Os revoltosos chegaram a assumir a província, mas foram derrotados pelas autoridades. Então,